Nesse vídeo traremos a história da estatística, com uma introdução, o contexto histórico da estatística na antiguidade e suas aplicações nos dias atuais. Nesse exato momento, uma empresa americana testa seu novo produto, aplicando uma pesquisa de opinião com centenas de clientes. Em algum lugar do Brasil, uma dona de casa analisa os preços dos alimentos nos mercados mais próximos de sua casa. Pensando bem, é tempo de economizar e enfrentar a temida inflação. Na China, um observatório de astronomia recolhe milhões de dados sobre a nossa galáxia, com o objetivo de impulsionar o programa espacial chinês. Na Itália, um técnico passa para o goleiro do seu time um vídeo com as últimas cobranças de pênaltis da equipe adversária. Mas afinal de contas, o que isso tudo tem a ver? Seja em situações simples do nosso cotidiano ou em áreas mais diversas possíveis, como no esporte profissional, nas pesquisas de mercado, nas pesquisas científicas, lidamos diariamente com uma quantidade significativa de dados e informações que nos auxiliam a tomar decisões. Nesse sentido, cresce a demanda por uma ciência que se tornou bastante popular, a estatística. Você sabe o que é estatística? A estatística é um conjunto de conceitos e métodos desenvolvidos para coletar, classificar, apresentar, analisar e interpretar dados relativos a uma determinada área do conhecimento, como também utilizada para obter conclusões em situações onde a incerteza e a variabilidade estão presentes. Dito isso, é fácil notar que a estatística anda de mãos dadas com a matemática. Como surgiu a estatística? A utilização de ideias de caráter estatístico teve seu início na antiguidade. Historicamente, a estatística nasceu a partir da necessidade do Estado em compilar e apresentar dados que descreviam características da sua população. No Egito Antigo, por exemplo, faraós já organizavam registros estatísticos para acompanhamento das colheitas. Por sua vez, a China já se preocupava com o crescimento populacional e realizava alguns censos. Nessa época era bastante comum usar o censo para contar o número de homens que poderiam lutar nas guerras. A estatística foi uma ferramenta muito importante para as sociedades mais antigas, porém era preciso aprimorar seus métodos. E é a partir do século XIII que ela começa a caminhar para os moldes da ciência que conhecemos hoje. O primeiro pesquisador a usar o termo estatística foi o historiador alemão Gottfried Hall. Essa palavra deriva do latim status e significa estado. Em meados do século XVII, surgem as primeiras teorias de probabilidade. Pascal e Pierre Fermat, ambos matemáticos, são considerados pioneiros no assunto. O mais interessante é que o desenvolvimento do cálculo de probabilidade é, de certo modo, fruto das análises que eram feitas em jogos de azar na França. Posteriormente, vários matemáticos passaram a se interessar pelas questões probabilísticas, como Laplace e Gauss. Hoje, esses estudos nos ajudam em várias áreas da estatística, como a inferência, o que nos permite fazer afirmações sobre as características de uma população a partir de uma amostra, por exemplo. No século XVIII, a Suécia foi pioneira e criou a primeira coleção sistematizada de estatística, o que permitiu ao governo sueco conhecer melhor sua população em aspectos como o número de nascimentos, casamentos, mortes, etc. Nesse período, a estatística começou a ser chamada de aritmética política. No fim do século XVIII e início do século XIX, foi a vez dos ingleses se destacarem. Nomes como Francis Galton, Florence Nightingale e Charles Babbage são verdadeiras referências. Nesse período, tivemos o desenvolvimento dos gráficos estatísticos e das teorias sobre média, além do aprimoramento de estudos que relacionam estatística e geometria. Depois do que vimos, compreendemos que os últimos séculos foram marcados por grandes transformações. Desde a criação da imprensa, várias tecnologias foram essenciais para esse processo, como o telégrafo, telefone, câmera, rádio, televisão, computadores e a internet. Recentemente, entramos em uma era digital, momento em que a nossa capacidade de produzir, armazenar e disseminar dados cresce exponencialmente. Vivemos uma verdadeira revolução da informação. Como vimos, a estatística passou a ser usada com maior frequência no decorrer dos últimos anos. Hoje, a estatística é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento humano no século XXI
e na construção de um futuro melhor para todos nós. Além disso, ela pode ser aplicada em diversos setores e tem ampla relação com outros campos do conhecimento. Na esfera governamental, sua utilização está associada desde a elaboração até a implementação de políticas públicas. O censo demográfico realizado pelo IBGE, por exemplo, nos ajuda a entender melhor a realidade socioeconômica do Brasil. Dessa forma, podemos elaborar uma série de políticas de saúde, assistência social, combate à pobreza, entre outras. Uma das áreas mais populares hoje em dia é a da bioestatística, responsável pelo uso de métodos que ajudam a organizar, interpretar e analisar dados de pesquisas científicas nas áreas de ciências biológicas e da saúde. Durante a pandemia, com certeza você deve ter ouvido frases como média móvel de mortes por Covid e testes para aprovação de vacina nos noticiários, certo? Já no campo organizacional, a estatística é uma arma poderosa para a realização de pesquisas de mercado e na fabricação de produtos. É bastante comum analisar amostras de dados coletados em diversas fases da produção industrial com o objetivo de detectar eventuais erros nas máquinas, por exemplo. Por fim, nós podemos destacar a importante relação entre estatística, computação e ciência de dados. Nesse campo, a estatística é primordial na elaboração de softwares de coleta e análise de dados, criação de programas de busca e montagem de grandes bancos de dados. Nesse vídeo, vimos o que é estatística, um pouquinho da sua história e algumas aplicações dessa ciência nos dias de hoje. Se você se interessou pela estatística, que tal também fazer parte dessa história?